Olha eu aqui de novo. Estou de volta. O Estevão está de volta. A paz do Messias chamado Cristo para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Esse é minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, assim foi Jesus falou. Jesus disse, o homem que foi dar notícia a Jesus quando ele estava reunido com seus discípulos, ensinando sobre quando o espírito imundo entra no homem, que ele sai e anda por lugares áridos, procurando repouso, não encontra. Aí ele diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E leva com ele mais 7 espíritos piores do que ele. Ele encontra a casa adornada e varrida, limpa, e entra. Jesus falando. E interessante é que o diabo, os espíritos imundos, ele diz que a casa é dele, sabendo que nós somos morada e espírito, nós somos morada do Pai e do Espírito Santo. Quem nos fez foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós somos morada deles. E os espíritos imundos, eles falam, diz que a casa é dele. Voltarei para a casa de onde eu saí. Aí Jesus estava ensinando o discípulo, falando para eles. Aí chega Maria e os irmãos de Jesus. Aí Maria diz para um homem, né? Porque a Bíblia não fala o nome do homem. Aí diz para o homem, para ele falar para Jesus, diz a ele que eu quero falar com ele. Aí o homem chega até Jesus, aí diz, o mensageiro, né? Chega até Jesus, aí diz, bom, ô Senhor, Mestre, Messias, sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Aí Jesus diz, quem é minha irmã? Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? É todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então eu e você, que nessa madrugada, nas madrugadas, está buscando a presença, está estudando, como eu estou estudando aqui agora, fazendo a vontade do nosso Pai. Aí nós somos irmãos de Jesus. Todo aquele que faz a vontade do Pai é irmão de Jesus. Assim ele falou. Então você que passa as madrugadas, o dia inteiro, pensando, meditando e adorando, estudando, você é irmão de Jesus. Você é irmã de Jesus. Vamos agora saber, mais uma vez, dentro da Bíblia Sagrada, quem realmente é Jesus. Quem realmente é Jesus. Se Jesus é o Messias ou se ele é Jesus. Vamos passear dentro da Bíblia Sagrada. Vamos começar pelo livro de Mateus, capítulo 1. Do capítulo 1, porque não tem versículo 1. Do capítulo 1 até o versículo
18. Até o versículo 18. Vamos lá. Esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, que era descendente de Abraão. Abraão foi pai de Isaque, e Isaque foi pai de Jacó. E Jacó foi pai de Judá, e Juda, e dos seus irmãos. Versículo 3. Judá foi pai de Pires e de Zerá, e a mãe deles foi Tamar. Pires foi pai de Esrom, que foi pai de Arão. Verso 4. Arão foi pai de Aminadab, que foi pai de Naasson, que foi pai de Salmão. Verso 5. Salmão foi pai de Boaz, e a mãe de Boaz foi Rabi. Boaz foi pai de Obedé, e a mãe de Obedé foi Ruth. Obedé foi pai de Jessé. Verso 6. Que foi pai do rei Davi. Davi e a mulher que tinha sido esposa de Urias foram os pais de Salomão. Verso 7. Salomão foi pai de Roboão, que foi pai de Abias, que foi pai de Asa. Verso 8. Asa foi pai de Josafa, que foi pai de Jorão, que foi pai de Uzias. Verso 9. Uzias foi pai de Jotão, que foi pai de Acais, que foi pai de Ezequias. Verso 10. Ezequias foi pai de Manassés, que foi pai de Amon, que foi pai de Josias. Versículo 11. Josias foi pai de Jeconias e dos seus irmãos no tempo em que os israelitas foram levados como prisioneiros para a Babilônia. Depois que o povo foi levado para a Babilônia, Jeconias foi pai de Salatiel, que foi pai de Zorobabel. Versículo 13. Zorobabel foi pai de Abiúde, que foi pai de Eliaquim, que foi pai de Azor. Versículo 14. Azor foi pai de Sadoc, que foi pai de Aquim, que foi pai de Eliúde. Versículo 15. Eliúde foi pai de Eleazar, que foi pai de Mata, que foi pai de Jacó. Versículo 16. Jacó foi pai de José, marido de Maria, e ela foi a mãe de Jesus, chamado Messias. A sua Bíblia talvez tenha escrito lá Cristo. Cristo quer dizer Messias. Versículo 17. Assim houve
14 gerações, desde Abraão até Davi, e 14 desde Davi até que os israelitas foram levados para a Babilônia. Daí até o nascimento do Messias, também houve 14 gerações. 14 gerações com as 14 gerações dá 28. Com mais 14 dá 42 gerações. 42 gerações. Aí vem o nascimento de Jesus Cristo. Vocês encontram no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 1 e 7. Vocês encontram no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 1 e versículo 7. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, ia casar com José, mas antes do casamento, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. Verso 19. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Verso 20. E enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Verso 21. Ela terá um filho, um menino, e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Verso 22. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Verso 23. A virgem ficará grávida e terá um filho, que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus está conosco. Verso 24. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Verso 25. Porém, não teve relações com ela até que a criança nascer. E José pôs no menino o nome de Jesus. Agora a gente vamos para o mesmo livro de Mateus, capítulo 4, capítulo 2. Mesmo livro de Mateus, capítulo 2. Não tem versículo primeiro, mas é do capítulo 2 até o versículo 23.
até o versículo 23. Os visitantes do Oriente. Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. No versículo 2, eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós viemos à estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Versículo 3. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado e todo o povo de Jerusalém também ficou. Verso 4. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde devia nascer o Messias. Mais uma vez eu digo a você que se na sua Bíblia não tiver Messias, tiver Cristo, é a mesma frase, é o mesmo nome. Messias é Cristo. Cristo é Messias. No versículo 5, eles responderam: na cidade de Belém, na região da Judéia, pois o profeta escreveu o seguinte, no versículo 6, você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá. Pois de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. Verso 7. Então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato em que as estrelas havia aparecido. E eles disseram, no versículo 8, depois os mandou a Belém com a seguinte ordem: vão e procurem informações bem certas sobre o menino, e quando o encontrarem, me avisem para eu também ir adorá-lo. Mas o rei Herodes não queria ir adorar o menino, queria matar o menino. Ele não queria perder o reinado dele, ele não queria deixar de ser rei. Ele falou essas palavras sutil, uma sutileza, para enganar os magos, os visitantes, aqueles homens. Ele mentindo, ele disse: vocês vão e procuram o menino e quando achar, vocês falam para mim, me diga onde é que ele está, que eu vou lá para adorar ele. Mas não era para adorar, era para matar o Messias. No versículo 9, depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho viram a estrela, a mesma que tinha visto no Oriente. Ela foi adiante deles e parou acima do lugar onde o menino estava. Versículo 10. Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. Versículo 11. Entraram na casa e encontraram o menino com Maria, a sua mãe. Então se ajoelharam diante
dele e o adoraram. Depois abriram os seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. No versículo 12, e num sonho Deus os avisou que não voltassem para falar com Herodes. Por isso voltaram para a sua terra, por outro caminho. A fuga para o Egito. Versículo 13. Depois que os visitantes foram embora, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José e disse: levante-se, pegue a criança e a sua mãe e fuja para o Egito. Fiquem lá até eu avisar, pois Herodes está procurando a criança para matá-la. Vocês lembram que eu falei que ele estava procurando a criança para matar? Estava procurando o Messias para matar. Então, na realidade, lá em Jerusalém, a maioria do povo sabia que Jesus era o Messias e que ele ia vir. E então passaram a esperar mais para matá-lo. Matar ele criança. Versículo 14. Então José se levantou no meio da noite, pegou a criança e a sua mãe e fugiu para o Egito. Versículo 15. E eles ficaram lá até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: eu chamei o meu filho que estava na terra do Egito. Então, Jesus, ele passou um bom tempo, ele criança, no Egito. Moraram lá no Egito. A matança das crianças, no versículo 16. Quando Herodes viu que os visitantes do Oriente o havia enganado, ficou com muita raiva e mandou matar em Belém e nas suas vizinhanças todos os meninos de menos de 2 anos. Ele fez isso de acordo com a informação que havia recebido sobre o tempo em que a estrela havia aparecido. No versículo 17, assim se cumpriu o que o profeta Jeremias tinha dito. O rei Herodes, ele matou as crianças, matou aquelas crianças de menos de 2 anos para baixo. Imagine, que tinha a ver as outras crianças. Ele matou, eliminou, ele ficou cego, ficou maluco, ficou louco, enlouqueceu, procurando Messias para matar. Mas não achou, porque o pai não deixou, o pai não permitiu. O pai não permitiu que o filho dele fosse pego, criança, inocente e ser morta. Não, ele não permitiu não. Ele não permitiu não que o filho dele fosse morto antes do tempo não, antes de se cumprir as profecias. Não, ele não permitiu não. No versículo 18, ouviu-se um som em Rama, o som de um choro amargo. Era Raquel chorando pelos seus filhos. Ela não quis ser consolada, pois todos estavam mortos. A volta do Egito.
Então, naquela época lá, teve alguém que foram consolar Raquel. Aqui, ó. Ouviu-se um som em Rama, o som de um choro amargo. Era Raquel chorando pelos seus filhos. Ela não quis ser consolada, pois todos estavam mortos. Ela estava conformada, ela estava chorando, mas estava conformada, porque ele não tinha matado o Messias, não. Não tinha matado o Messias, não. Então essa mulher, ela sabia de algo, de alguma coisa. Ela não quis ser consolada, não. A volta do Egito, versículo 19. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José, no Egito. Tá vendo que eles passaram um bom tempo morando no Egito? Jesus, quando saiu de lá, Jesus ele não veio criancinha, não. A gente não sabemos a idade que ele veio de lá, porque a Bíblia não conta. A Bíblia não relata a idade que ele saiu do Egito, mas o pai e a mãe. Versículo 20. E disse: Levante-se, pegue a criança e a sua mãe e volte para a terra de Israel. Pois as pessoas que queriam matar o menino já morreram. Tá vendo aí? Jesus saiu de lá criança, mas a gente não sabemos a idade. Ninguém sabe a idade que ele saiu do Egito. Ninguém sabe. No versículo 21. Então José se levantou, pegou a criança e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. No versículo 22. Mas quando ficou sabendo que Arquelau, filho do rei Herodes, estava governando a Judéia no lugar do seu pai, teve medo de ir morar lá. Depois de receber no sonho mais instruções, José foi para a região da Galiléia. Verso 23. E ficou morando numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que os profetas tinham dito. O Messias será chamado de Nazareno. Tá vendo? Todos os profetas profetizaram o Messias. Todos os profetas profetizaram o Messias. Será chamado de Nazareno. Agora a gente vamos para o livro de Lucas. Vamos para o livro de Lucas. Lucas capítulo 2. Do capítulo 2 até o versículo 52. O nascimento de Jesus. Vocês encontram no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 18 e versículo 25. O nascimento de Jesus. Naquele tempo, o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império. Todas as pessoas deviam se registrar a fim de
ser feita uma contagem da população. Verso 2. Quando foi feito esse primeiro censeamento, Cirênio era governador da Síria. Versículo 3. Então todos foram se registrar, cada um na sua própria cidade. Por isso José foi de Nazaré, na Galiléia, para a região da Judéia, a uma cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. José foi registrar-se lá, porque era descendente de Davi. Versículo 5. Levou consigo Maria, com quem tinha casamento contratado. Ela estava grávida. Versículo 6. E aconteceu que, enquanto se achavam em Belém, chegou o tempo de a criança nascer. Verso 7. Então Maria deu à luz o seu primeiro filho. Enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Versículo 8. Os pastores e os anjos. Os pastores e os anjos. No versículo 8. Naquela região havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Versículo 9. Então um anjo do Senhor apareceu, e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo. No versículo 10, o anjo responde: Mas o anjo disse: Não tenham medo. Estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês, e ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Versículo 11. O anjo responde: Hoje mesmo na cidade de Davi nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. No versículo 12, esta será a prova: vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura. Versículo 13. No mesmo instante, apareceu, junto com o anjo, uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. Eles cantavam hinos de louvores a Deus, dizendo, versículo 14: Glória a Deus nas maiores alturas do céu, e paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem. Então Jesus ele veio para o povo dele. Então ele veio para o povo dele, naquela época, para que o povo
viesse o aceitar, viesse crer que ele era o Messias, o Salvador. Ele veio para o povo dele, mas nem todos quiseram aceitar o Messias. Verso 15. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos até Belém, para ver o que aconteceu. Vamos ver aquilo que o Senhor nos contou. Verso 16. Eles foram depressa e encontraram Maria e José e viram o menino deitado na manjedoura. Verso 17. Então contaram o que os anjos tinham dito a respeito dele. No verso 18. Todos os que ouviram o que os pastores disseram ficaram muito admirados. No verso 19, no versículo 19, Maria guardava todas essas coisas no seu coração e pensava muito nelas. No verso 20, então os pastores voltaram para os campos, cantando hinos de louvor a Deus pelo que tinha ouvido e visto. E tudo tinha acontecido como o anjo havia falado. O nome do menino. Versículo 21. É muito interessante a gente mergulhar dentro da Bíblia Sagrada para conhecer quem realmente é Jesus. Versículo 21. O nascimento do menino. O nome do menino. Versículo 21. Uma semana depois, quando chegou o dia de circuncidar o menino, puseram nele o nome de Jesus, pois o anjo tinha dado esse nome ao menino antes de ele nascer. Sabemos que é um nome de batismo. Um nome de batismo. Jesus é apresentado no templo. Verso 22. Chegou o dia de Maria e José cumprirem a cerimônia da purificação, conforme manda a lei de Moisés. Então eles levaram a criança para Jerusalém, a fim de apresentá-la ao Senhor. Verso 23. Pois está escrito na lei do Senhor, todo o primeiro filho será separado e dedicado ao Senhor. Verso 24. Eles foram lá também para oferecer em sacrifício 2 rolinhas ou 2 pombinhos, como a lei do Senhor manda. Verso 25. Em Jerusalém morava um homem chamado Simeão. Ele era bom e piedoso e esperava a salvação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele. Verso 26. E o próprio Espírito lhe tinha prometido que antes de morrer, ele iria ver o Messias, enviado pelo Senhor. Compreenderam agora? Compreenderam agora? Abriram a mente?
Jesus, ele é o Messias. Jesus é o nome dado de batismo. Mas ele é o Messias. Porém, a gente não podemos negar o nome, a gente não podemos maltratar nem desprezar o nome Jesus. Não, nunca. Temos que aceitar. Mas ele é o Messias. Verso 27. Guiado pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais levaram o menino Jesus ao templo para fazer o que a lei manda. Verso 28. Simeão pegou o menino no colo e louvou a Deus. Ele disse, no versículo 29, agora, Senhor, cumpriste a promessa que fizeste e já podes deixar este teu servo partir em paz. Verso 30. Pois eu já vi com os meus próprios olhos a tua salvação. Está vendo que que o Messias é o Salvador? Está vendo que o Messias, ele é o Salvador? Versículo 31. Que preparaste na presença de todos os povos. 32. Uma luz para mostrar o teu caminho a todos os que não são judeus e para dar glória ao teu povo de Israel. Nós, que não somos judeus, temos esse direito da salvação. O verso 33. O pai e a mãe do menino ficaram admirados com o que Simeão disse a respeito dele. Verso 34. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus, este menino foi escolhido por Deus, tanto para a destruição como para a salvação. Tá vendo? Mais uma vez, olha, ele fala, ele é o Salvador de muita gente em Israel. Ele vai ser um sinal de Deus. Muitas pessoas falarão contra ele. Tá vendo aí? No verso 35. E assim os pensamentos secretos delas serão conhecidos e a tristeza como uma espada afiada cortará o seu coração. Maria. Tá vendo? No versículo 36. Havia ali também uma profetisa chamada Ana, que era viúva e muito idosa. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Aser. 7 anos depois que ela havia casado, o seu marido morreu. Agora ela estava com 84 anos de idade. Nunca saía do pátio do templo e adorava a Deus dia e noite, jejuando e fazendo orações. No versículo 38. Naquele momento, ela chegou e começou a louvar a Deus e a falar a respeito do menino para todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. A volta para Nazaré.
no versículo 39. Versículo 39. Quando terminaram de fazer tudo o que a lei do Senhor manda, José e Maria voltaram para a Galiléia, para a casa deles, na cidade de Nazaré. Verso 40. O menino crescia e ficava forte, tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus. Jesus no templo. Verso 41. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. 42. Verso 42. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa, conforme o seu costume. Verso 43. Vocês entendem que de ano em ano, José e Maria, eles iam para Jerusalém comemorar a Páscoa. Aquela Páscoa do Antigo Testamento. Vocês compreendam. De ano em ano. E não de meses e meses, não. É de ano em ano. Verso 43. Depois que a festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém e os seus pais não sabiam disso. 44. Verso 44. Eles pensavam que eles estivessem no grupo de pessoas que vinham voltando e por isso viajaram o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Quer dizer que naquela época lá tinha muitos parentes de Jesus lá que tinha ido para a festa da Páscoa e na volta eles vieram, mas Jesus não estava no meio deles. Versículo 45. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. José e Maria voltou para Jerusalém para procurar Jesus. Verso 43. Verso 46. 3 dias depois, encontraram o menino num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os fazendo perguntas a eles. Verso 47. Todos os que o ouviam estavam muito admirados com a sua inteligência e com as respostas que dava. Verso 48. Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados. E a sua mãe lhe disse: Meu filho, por que foi que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos muito aflitos, procurando você. Verso 49. Jesus respondeu: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Verso 50. Mas eles não entenderam o que ele disse. Então, Jesus voltou com os seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. E a sua mãe guardava tudo isso no coração. Verso 52. Conforme
crescia Jesus, ia crescendo também em sabedoria e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Vamos para o livro de Mateus, capítulo 26, 63. Mateus, capítulo 26, 63. Mateus, capítulo 26, versículo 66. Então, o que resolvem, eles responderam: ele é culpado e deve morrer. Perdão, meus irmãos e minhas irmãs, eu vou ler direito para vocês entenderem. Que às vezes a vista da gente embaça um pouco. Perdão. Vou começar do versículo, livro de Mateus, capítulo 26, vou começar do versículo 62. Aí o grande sacerdote se levantou e perguntou a Jesus: você não vai se defender desta acusação? 63. Mas Jesus ficou calado. Então, o grande sacerdote tornou a perguntar: em nome do Deus vivo, eu exijo que você diga para nós, você é o Messias, o Filho de Deus? Verso 64. Jesus respondeu: quem está dizendo isso é o Senhor. Mas eu afirmo a vocês que de agora em diante vocês verão o Filho do Homem sentado do lado direito do Deus Todo-Poderoso e descendo nas nuvens do céu. Então, quando Jesus voltar, ele não vai vir como Jesus, não. Ele vai voltar como Filho do Homem, como Messias. Ele vai voltar como Messias, e não como Jesus. O Filho do Homem, Messias. Vamos ler o livro de Mateus, o mesmo livro de Mateus, capítulo 16. Mateus 16. Mateus 16, do versículo 13 até o versículo 20. Vamos lá. A afirmação de Pedro. Vocês encontram no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 27 e 30. Livro de Lucas, capítulo 9, 18 e 21. Vamos lá. Versículo 13. Livro de Mateus, capítulo 16,
versículo 13, o 14, o 15, o 16, o 17, o 18, o 19 e o 20. Vamos lá. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Verso 14. Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias, ou algum outro profeta. Versículo 15. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão, versículo 16. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Verso 17. E Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. 18. Verso 18. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Verso 19. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. Verso 20. Então Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. Na sua Bíblia, se você está se perguntando, será que está escrito mesmo assim na Bíblia desse leitor que está lendo? Será que é verdade mesmo? Porque na minha está escrito Cristo. Mas fique você sabendo que Cristo é Messias. O nome Cristo é Messias. E Messias é Cristo. É a mesma tradução. Você compreenda direitinho. Pode também estar Jesus. Jesus quer dizer também que é um nome de batismo. É um nome de batismo. Você não pode negar o nome Jesus. Você não pode negar. Você não pode tirar. Você não pode negar e nem tirar o nome Messias. Você não pode negar e nem pode tirar. Você tem que aceitar. Crer e aceitar. Tá bom? Filhos de Deus e serva de Deus. Vamos ler o livro agora de Marcos 8. Marcos 8. Vamos lá. Marcos 8, 27, 28, 29 e 30. Afirmação de Pedro. Mais uma vez eu falo, a afirmação de Pedro, vocês encontram no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 30, versículo 13, 20, e no livro de Lucas, 9, 18 e 21. Vamos lá. Versículo 27. Depois Jesus e os seus discípulos foram para os povoados que ficam perto de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Os discípulos responderam:
Algumas pessoas, Senhor, falam que o Senhor é João Batista. Outras pessoas, Senhor, falam que o Senhor é Elias. E outros também, Senhor, falam que é um dos profetas. E vocês, versículo 19, Jesus pergunta: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. O Senhor é o Messias, respondeu Pedro. Então Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa. Por que Jesus proibiu dos discípulos sair comentando que ele era o Messias, o Filho do Deus vivo? Porque Jesus não queria ser revelado naquela época, naquele tempo, lá como Messias, porque o povo estava querendo matá-lo. Os líderes, os sacerdotes queriam matá-lo, queriam matar o Messias. Por isso que ele não queria ser revelado como Messias. Ele não queria. Por isso que ele proibiu os discípulos de falarem para as pessoas que ele era o Messias. Agora a gente vamos para o livro de Marcos 15, verso 32. Marcos 15, verso 32. Marcos 15, verso 32. Eu vou ler o versículo 29. Os que passavam por ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e o insultavam. Assim, ei, você que disse que era capaz de destruir o templo e tornar a construí-lo em 3 dias? Versículo 30. Pois desça da cruz e salve-se a si mesmo. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei também caçoavam dele, dizendo: ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Verso 32. Vamos ver o Messias, o Rei de Israel, descer agora da cruz. E então creremos nele. E os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultavam. Jesus é o Messias, gente. Povo de Deus, creiam, acreditem. Vocês vão ver agora mais outra passagem. Livro de Lucas, capítulo 9. Vamos lá. Livro de Lucas, capítulo 9. Lucas capítulo 9, 18, 19, 20 e 21. A afirmação de Pedro. Vocês encontram no livro de Mateus capítulo 16 e 13 e 19. No livro de Marcos 8, capítulo 8, versículo 27 e versículo 29. Vocês encontram.
Versículo 18. Certa vez, Jesus estava sozinho, orando, e os discípulos chegaram perto dele. Então ele perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é um dos profetas antigos que ressuscitou. Verso 20. Jesus pergunta a eles, mais uma vez: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Pedro respondeu: o Messias que Deus enviou. Então Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa. Toda vez Jesus proibiu os discípulos de eles contarem para o povo que ele era o Messias. Porque Jesus não queria ser revelado naquele momento que ele era o Messias. Porque o povo já não queriam acreditar, já não acreditavam nele. E muitos estavam procurando Jesus ali para matá-lo. Estavam procurando o Messias para matar, para assassinar o Messias. E era ele. Por isso que ele não queria ser revelado naquele momento ali como o Messias, o Filho de Deus. Agora vamos ler o livro de Lucas, capítulo 4, versículo 40 e 41. Vamos lá. Lucas 4, versículo 40 e 41. Eu vou ler o versículo 38 até o versículo 41. Jesus cura muita gente. Vocês encontram no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 14 e versículo 17. No livro de Marcos, capítulo 1, versículo 29 e 34. Vamos lá. Jesus, versículo 38. Jesus saiu da sinagoga e foi até a casa de Simeão. A sogra de Simeão estava doente, com febre alta, e contaram isso a Jesus. Verso 39. Aí ele foi, parou ao lado da cama dela e deu uma ordem. A febre saiu da mulher e, no mesmo instante, ela se levantou e começou a cuidar deles. Versículo 40. Depois de anoitecer, todos os que tinham amigos enfermos com várias doenças os levaram a Jesus. Ele pôs as suas mãos sobre cada um deles e os curou. Versículo 41. Os demônios saíram de muitas pessoas, gritando: você é o Filho de Deus. Eles sabiam que Jesus era o Messias. E por isso ele os repreendiam e não deixava que falassem. Até os demônios sabem que ele é o Messias, o Filho de Deus. Até os demônios sabem. Mas Jesus não aceitava que nenhum demônio dissesse para ninguém. E nem aceitava nem aceita. Cala-te, demônio. Cala-te. O proíbo, cala-te. E tem que obedecer à voz do Mestre, à autoridade do Messias. Agora a gente vamos para o livro de Lucas,
24. Lucas 24. Vamos lá. Lucas 24, versículo 25, 26 ao 45, 46 e 47. Lucas 24, 25 e 26. Vou ler o versículo, vou começar do versículo 24. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu. Não, perdão. Eu vou ler do versículo, se vocês me permitem, eu sei que vocês estão assistindo esse vídeo, vocês vão gostarem desse estudo e vão pedirem mais, porque eu sei que vocês gostam de ouvir a verdade. Versículo, livro de Lucas, capítulo 24. Vou ler do versículo do capítulo 24, porque não tem versículo primeiro. Até o versículo 47. No domingo bem cedo, as mulheres foram ao túmulo levando os perfumes que haviam preparado. Verso 2. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo. Versículo 3. Porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Versículo 4. E não sabiam o que pensar. De repente, apareceram diante delas 2 homens vestidos com roupas muito brilhantes. Verso 5. E elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas: por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Verso 6. Ele não está aqui, responderam os anjos, mas foi ressuscitado. Lembrem que, quando estava na Galileia, ele disse a vocês, verso 7, o Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no terceiro dia. Verso 8. Então as mulheres lembraram das palavras dele. Verso 9. E quando voltaram do túmulo, contaram tudo isso aos 11 apóstolos e a todos os outros. Verso 10. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Estas e as outras mulheres que foram com elas contaram tudo isso aos apóstolos. Verso 11. Mas eles acharam que o que as mulheres estavam dizendo era tolice e não acreditaram. Versículo 12. Porém, Pedro se levantou e correu para o túmulo, abaixou-se para olhar e viu somente os lençóis de linho e nada mais. Aí voltou para casa admirado
com o que havia acontecido. Versículo 13. No caminho de Emaús. Vocês encontram no livro de Marcos, capítulo 16, versículos 12 e 13. No caminho de Emaús, versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Verso 14. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Versículo 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Verso 16. Mas alguma coisa não deixou que ele o reconhecessem. Versículo 17. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste. Verso 18. E um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Verso 19. O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. Versículo 20. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Verso 20, 21. Versículo 21. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Versículo 22. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo. Versículo 23. E não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele estava vivo. Versículo 24. Alguns dos nossos grupos foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Verso 25. Então Jesus lhes disse: como vocês demoraram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram. Versículo 26. Pois era preciso que o Messias sofressem e assim recebessem de Deus toda a glória. Aleluia. E começou a explicar todas as passagens da Escritura Sagrada que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Verso 28. Quando chegaram perto do povoado, para onde ia Jesus, fez como quem ia para mais longe. Verso 29. Mas eles insistiram para mais com ele, para que ficassem, dizendo: fiquem conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Verso 30. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Versículo 31. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas
ele desapareceu. Verso 32. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava a Escritura Sagrada? Verso 33. Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. Verso 34. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Verso 35. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Aleluia. Verso 36. Jesus aparece aos discípulos. Vocês encontram no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 16, versículo 20. Também no livro de Marcos, verso 16, versículo 14 e versículo 18. Verso 36. Enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Verso 37, versículo 37. Eles ficaram assustados e com muito medo e pensavam que estavam vendo um fantasma. Verso 38. Mas ele disse: por que vocês estão assustados? Por que há tanta dúvida na cabeça de vocês? Verso 39. Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Aleluia. No versículo 40. Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e os seus pés. Versículo 41. Eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. Então ele perguntou: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles disseram sim. Versículo 42. Eles lhe deram um pedaço de peixe assado. Versículo 43. E ele pegou e comeu diante deles. Versículo 44. Depois disse: enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Verso 45. Então Jesus abriu a mente deles, para que eles entendessem as Escrituras Sagradas. Versículo 46. E disse: o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seriam anunciadas a todas as nações, começando em Jerusalém. Versículo 48. Vocês são testemunhas dessas coisas. Versículo 49. E eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu, mas esperem aqui em Jerusalém até que o poder de cima venha sobre vocês. Jesus é levado para o céu. Vocês encontram no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 19 versículo 20. Também no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9 e versículo 11. Versículo 50
Então Jesus os levou para fora da cidade, até o povoado de Betânia. Ali levantou as mãos e os abençoou. Versículo 51. Enquanto os estava abençoando, Jesus se afastou deles e foi levado para o céu. Verso 52. Eles o adoraram e voltaram para Jerusalém, cheios de alegria. Verso 53. E passavam o tempo todo no pátio do templo, louvando a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória. Agora vamos ler o livro de... Eu vou ler o livro agora de... Vou ler o livro para vocês agora. O livro de Lucas. Não, perdão. Eu vou ler o livro para vocês agora. O livro de João, capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 41. A mensagem de João Batista. Verso 19. Os líderes judeus enviaram de Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para perguntarem a João quem ele era. Versículo 20. João afirmou claramente: Eu não sou o Messias. Verso 21. Eles tornaram a perguntar: Então quem é você? Você é Elias? Não, eu não sou, respondeu João. Você é o profeta que estamos esperando? Não, respondeu ele. Versículo 22. Aí eles disseram a João: Diga quem é você, para podermos levar uma resposta aos que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de você mesmo? Verso 23. João respondeu, citando o profeta Isaías: Eu sou aquele que grita assim no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar. Versículo 24. Os que foram enviados era do grupo dos fariseus. Verso 25. Eles perguntaram a João: Se você é o Messias, nem Elias? Se você não é o Messias, nem Elias, eles perguntaram, nem o profeta que estamos esperando, por que é que você batiza? Verso 26. João respondeu: Eu batizo com a água, mas no meio de vocês já está alguém que vocês não conhecem. Versículo 27. Ele vem depois de mim, mas eu não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Versículo 28. E isso aconteceu no povoado de Betânia, no lado leste do rio Jordão, onde João estava batizando o Cordeiro de Deus. Versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: Aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Verso 30. Eu estava falando a respeito dele, quando disse: Depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia. Eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim batizando com a água para que o povo de Israel saiba quem ele é. Verso 32. João continuou: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. Verso 33. Eu não sabia quem ele era,
Mas Deus que me mandou batizar com a água me disse, você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse é quem batiza com o Espírito Santo, e eu vi isso, e por esse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus. Aleluia. No dia seguinte, João estava outra vez ali com os dois dos seus discípulos. Quando viu Jesus passar, disse, aí está o Cordeiro de Deus. 37, versículo 37. Quando os dois discípulos de João ouviram isso, saíram seguindo Jesus. Então Jesus olhou para trás, viu que eles o seguiam e perguntou, o que é que vocês estão procurando? Eles responderam, Rabi, onde é que o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Venham ver, disse Jesus. Então eles viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele o resto daquele dia. Isso aconteceu mais ou menos às 4 horas da tarde. André, irmão de Simeão, Pedro, era um dos dois homens que tinham ouvido João falar a respeito de Jesus. E por isso o havia seguido. Versículo 41. A primeira coisa que André fez foi procurar o seu irmão Simeão e dizer a ele, achamos o Messias quer dizer Cristo. Então André levou o seu irmão a Jesus. Jesus olhou para Simão e disse, você é Simão, filho de João, mas de agora em diante o seu nome será Cefas. Cefas é o mesmo que Pedro e quer dizer pedra. Aleluia. Glória. Glória. Glória a Jesus. Agora vamos ler o livro de João, meu João, capítulo 4, versículo 22 até o versículo 29. Até o versículo 29. Vamos lá. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus, mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher respondeu, eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então, Jesus afirmou, pois eu que estou falando com você sou o Messias. Naquele momento, chegaram os seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria. E também não perguntaram a Jesus
por que motivo ele estava falando com ela. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas: venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Aleluia. Claro que sim. Claro que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos ler o livro de João, capítulo 20, verso 30 e verso 31. Vamos lá. Aleluia. João, versículo 20. João, capítulo 20, versículo 30 e versículo 31. A finalidade deste evangelho. Todos nós sabemos que é o Messias agora. É o Messias, o Filho do Deus vivo. Versículo 30. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Mas, versículo 31, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Aleluia. Glória a Jesus. Glória. Glória ao Messias chamado Cristo. Glória. Vamos ler o livro de 1 João agora. 1 João. 1 João capítulo 2. Versículo 18, 19, 20, 21, 22, 23. O inimigo de Cristo. Meus filhinhos, o fim está perto. Vocês ouviram dizer que o inimigo de Cristo vem, pois agora muitos inimigos de Cristo já têm aparecido e por isso sabemos que o fim está chegando. Verso 19. De fato, essas pessoas nos deixaram porque não era do nosso grupo. Se fossem do nosso grupo, teriam ficado conosco, mas elas nos deixaram para que ficasse bem claro que nenhuma delas pertencia mesmo ao nosso grupo. Versículo 20. Porém, sobre vocês Cristo tem derramado o Espírito Santo e, por isso, todos vocês conhecem a verdade. Verso 21. Portanto, eu escrevo a vocês, mas não é porque não conhecem a verdade. Pelo contrário, é porque a conhecem e sabem que nunca nenhuma mentira vem da verdade. Verso 22. Então, quem é mentiroso? É aquele que diz que Jesus não é o Messias. Quem diz isso é o inimigo de Cristo. Ele rejeita tanto o Pai como o Filho. Pois quem rejeita o Filho, rejeita também o Pai. E quem aceita o Filho, também o Pai. Também tem o Pai. Aleluia. Glória a Jesus. Então,
Versículo 22, vou ler de novo. Então, quem é mentiroso? É aquele que diz que Jesus não é o Messias. Quem diz isso é o inimigo de Cristo. Ele rejeita tanto o Pai como o Filho. Verso 23. Pois quem rejeita o Filho, rejeita também o Pai. E quem aceita o Filho, tem também o Pai. Aleluia. Glória a Jesus. Glória. Vamos ler agora o livro de Lucas de novo. Lucas 22. Lucas 22, versículos 64, 65, 66, 67, 68, 71. Vamos lá. Começar do 63. Os guardas batem em Jesus. Os homens que estavam guardando Jesus zombavam dele e batiam nele. Verso 64. Tamparam os olhos dele e perguntavam: Quem foi que bateu em você? Adivinhem, verso 65. E diziam muitas outras coisas para insultá-lo. Jesus diante do Conselho Superior. Vocês encontram no livro de Mateus, capítulo 26, versículos 57 e 68. Livro de Marcos também, capítulo 14, versículos 53 e 65. Livro de João, capítulo 18, versos 19 e 24. Versículo 62 agora. Quando amanheceu, alguns líderes dos judeus, alguns chefes dos sacerdotes e alguns mestres da lei se reuniram depois, mandaram levar Jesus diante do Conselho Superior. Verso 67. Então lhes disseram: diga para nós se você é o Messias. Ele respondeu: se eu disser que sim, vocês não vão acreditar. Verso 68. E se eu fazer uma pergunta, vocês não vão responder. Verso 69. Mas de agora em diante o Filho do Homem se sentará do lado direito do Deus Todo-Poderoso. Verso 70. Aí todos perguntaram: então você é o Filho de Deus? Jesus respondeu: são vocês que estão dizendo isso. E eles disseram: não precisamos mais de testemunhas, nós mesmos ouvimos o que ele disse. Aleluia. Glória a Jesus. Eu estou passando esse estudo, esse conhecimento para vocês, que Jesus ele é o Messias, para vocês entenderem, meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo. Minhas irmãs e meus irmãos. Estou passando esse conhecimento para vocês entenderem e compreenderem que Jesus é o Messias, o Filho de Deus vivo, todo-poderoso. Aleluia. Agora a gente vamos ler o livro de Lucas 23. Lucas 23, versículo 33 e 34, vai até o versículo 43. Vamos lá. Lucas 23,
versículo 33. Vou começar do versículo 32. Levaram também 2 criminosos para serem mortos com Jesus. Verso 33. Quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali crucificaram Jesus e junto com ele os 2 criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Então Jesus disse: Pai, perdoa esta gente. Eles não sabem o que estão fazendo. Em seguida, tirando a sorte com dados, os soldados repartiram entre si as roupas de Jesus. Verso 35. O povo ficou ali olhando e os líderes judeus zombavam de Jesus, dizendo: Ele salvou os outros, que salve a si mesmo. E se é de fato o Messias que Deus escolheu. Os soldados também zombavam de Jesus, chegavam perto dele e lhe ofereciam vinho comum. Verso 37. E diziam: Se você é o rei dos judeus, salve-se a você mesmo. Verso 38. Na cruz acima da cabeça estava escrita as seguintes palavras: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultavam Jesus, dizendo: Você não é o Messias, então salve a você mesmo e a nós também. Aleluia. Glória. Porém, o outro respondeu, dizendo: Você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. Verso 41. A nossa condição é justa e por isso estamos recebendo o castigo que nos merecemos por causa das coisas que fizemos, mas ele não fez nada de mal. Então disse Jesus: Lembre de mim quando o Senhor vier como rei. Jesus respondeu: Eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Aleluia. Agora vamos ler Lucas. Vamos ler Lucas 23 já li. Agora vamos ler o livro de Lucas 24, do versículo 3 até o 50. Nós vamos ler vamos ler o livro de João, capítulo 11 até o 44. A morte de Lázaro. João, capítulo 11. Do capítulo 11 até o 44, versículo. A morte de Lázaro. Um homem chamado Lázaro estava doente e ele era do povoado de Betânia, onde Maria e a sua
irmã Marta morava. Esta Maria era a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu querido amigo, Lázaro está doente. Quando Jesus recebeu a notícia, disse: o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso e assim, por causa dessas doenças, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Jesus amava muito Marta e a sua irmã, e também Lázaro, porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. Então disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Versículo 8. Mas eles disseram: Mestre, faz tão pouco tempo que o povo de lá queria matá-lo a pedradas, e o Senhor quer voltar? Versículo 9. E Jesus respondeu: por acaso o dia não tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Versículo 10. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não existe luz. Versículo 11. Jesus disse isso e depois continuou: o nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. Versículo 12. O Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que vai ficar bom, disseram eles. Mas o que Jesus queria dizer era que Lázaro estava morto, porém eles pensavam que ele estivesse falando do sono natural. Versículo 14. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. Versículo 15. Mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele. Por isso vocês vão crer. Vamos até a casa dele. Versículo 16. Então Tomé, chamado o Gêmeo, disse aos outros discípulos: Vamos nós também, a fim de morrer com o Mestre. Versículo 17. Jesus é a ressurreição e a vida. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia ficava ao menos de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolar por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Porém, Marta ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que, mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. Versículo 23. O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém. Glória a Jesus. Quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Sim, Senhor, disse ela. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus,
que devia vir ao mundo. Aleluia, glória a Jesus. Glória. Vamos ler agora o livro de... Eu vou ler agora o livro de Mateus, para vocês entenderem e compreenderem. Livro de Lucas. Livro de Lucas. Lucas capítulo 24. Lucas 24. Lucas 24, versículo 3 até o 52 e 3. Aleluia. Vou ler só 2 versículos, o 47 o 45, o 46 e o 47. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as Escrituras Sagradas e disse: o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seriam anunciadas a todas as nações, começando em Jerusalém. Glória a Jesus. Glória ao Messias, chamado Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, agora eu digo para vocês que o Senhor, o Messias, abençoe vocês, proteja vocês e os livre vocês de todo o mal. Amém. Fiquem todos na paz do Messias chamado Cristo. Fique com Ele. E desde agora eu já agradeço. Amém.